O Corinthians, no momento decisivo da temporada, perde o seu principal jogador, o Roger Guedes, que vinha se destacando demais nesse ano, artilheiro do Corinthians, o cara que chamou a responsa depois que o Vitor Pereira saiu, deu a cara a tapa, agora tá dando adeus ao Corinthians, já que ele recebeu uma proposta milionária, absurda, pornográfica do Qatar, que não dá pra recusar. Se a gente for pensar aqui com a cabeça do ser racional, não tem como ele dizer não pra essa proposta. Mas a pergunta que fica mesmo é, o Roger Guedes devia ter esperado até, enfim, sei lá, o primeiro jogo da final, onde ainda tinha espaço na janela, se ele podia ajudar o Corinthians podia ter feito alguma coisa pra segurar o Roger Guedes, e quem vem pro lugar dele, o Alex Sanches, tá chegando? Calma que a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, tenho que te pedir a gentileza, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho aqui no FUT Prime e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa, segura esse recadinho da 1xBet e vamos lá. Pois você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô, se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xBet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xBet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar, se quer ganhar é na 1xBet, beleza? Salve rapaziada, tudo tranquilo, tudo numa boa? Eu sou o Rodrigo do canal FUT Prime, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, e hoje aqui a gente vai falar sobre essa saída do Roger Guedes e você já deixa o like nesse vídeo aqui pro YouTube entregar ele pra mais pessoas e assim o nosso trabalho aqui ir crescendo, beleza? Se quiser jogar esse vídeo aqui lá nos seus grupos de futebol de WhatsApp, também ajuda bastante aqui o canal, beleza? Bom, então vamos lá falar do Roger Guedes, rapaziada. É importante dizer que o Roger Guedes recebeu uma proposta zilionária do Qatar. Só para você ter ideia, quando ele chegou ao Corinthians, ele fechou um acordo com o Timão que ele estaria abrindo mão de dinheiro lá na China, mas por isso ele manteria 60% dos seus direitos econômicos. Os federativos ficariam com o Corinthians, mas numa possível negociação, vamos supor aqui um número, tá? Chegou um time e ofereceu 100 milhões pelo Roger Guedes no Corinthians. O Corinthians ficaria com 40 milhões e o Roger Guedes com 60 milhões. Mas é claro que o clube, para pagar esses 100 milhões, teria que negociar com o Corinthians, que é quem era dono dos direitos federativos do Roger Guedes. E o Roger acordou com o Corinthians e falou, olha, eu vou chegar aqui agora, vou ficar com meus direitos econômicos 60%, perdi dinheiro na China, só que é o seguinte, chegou uma proposta, vocês vão levar a minha opinião em consideração. Se eu falar que quero sair, vocês não vão dificultar a minha vida, vir pedir multa rescisória, não faz isso. Eu tô abrindo mão de grana e lá na frente tô pensando nesse dinheiro. E cara, ele chegou pensando justamente em se valorizar para sair do Corinthians. É óbvio que ele queria chegar aqui no Corinthians, ganhar título, fazer gols, marcar o nome dele no Corinthians, disso não há dúvida. Ele não conseguiu ser campeão, mas sem dúvida o Roger Guedes marcou uma época no Corinthians. Essas duas temporadas que ele jogou, na primeira ele foi irregular, mas foi finalista da Copa do Brasil com o Timão, e na segunda temporada ele vinha sendo o cara. Pô, se o Roger Guedes continua agora, o Corinthians vence o São Paulo, depois consegue vencer possivelmente o Flamengo, que vai estar na final da Copa do Brasil, já que ganhou o primeiro jogo do Grêmio, sem desrespeitar o tricolor, bom, tudo indica que nesse caso o Roger Guedes venceria o título com o Corinthians, ficaria marcado de vez na história do Timão. Mas cara, é uma proposta pornográfica que chegou do Qatar, na mão, à vista. O Roger Guedes vai pôr no bolso agora 30 milhões de reais, meu amigo, é muita grana. O cara vai pôr 30 milhões de reais no bolso e vai ganhar 4 milhões por mês lá no Qatar. Se ele assinar um contrato de 2 anos com o clube, meu Deus do céu, ele vai pôr muito dinheiro no bolso. E no Corinthians, ele ganhava muito bem no Corinthians. Sim, ganhava, mas lá ele vai fazer em 2 anos o que ele faria aqui em 10 anos de carreira. Então dá pra entender o cara tomar essa decisão, principalmente porque ele já abriu mão do dinheiro que ele tinha para receber na China e veio pro Corinthians pensando nisso. Agora, parando de falar em dinheiro e falando em parte esportiva, existia uma possibilidade do Roger Guedes continuar no Corinthians até o limite da janela, onde ele jogaria o próximo jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, classificando o Corinthians para a próxima fase do torneio, e também ele poderia jogar até o primeiro jogo da final. Só que o Al Rayyan lá do Qatar não topou, falou não, estamos em pré-temporada, a gente já vai ter jogo importante aqui, ele tem que vir agora. Pro Corinthians, isso tudo é uma merda? Claro que é uma merda, o Corinthians queria contar com o jogador. Até eu, que não sou corintiano, sou São Paulino, queria que ele tivesse no Corinthians, porque assim,
pô, a gente tem que ter personagens desse tamanho no futebol brasileiro. Roger Guedes é gigante, tem história no futebol europeu e tudo, nada disso. Mas o Roger Guedes é um baita jogador, um cara que, pô, ele dá a cara, ele dá entrevista, ele se mostrava, ele é um cara que representou o Corinthians nos piores momentos. Como, por exemplo, quando o Vitor Pereira saiu, deixou a torcida bem chateada com toda aquela história dele mentir, falando que ia cuidar da sogra, enfim. Isso magoou bastante a torcida corintiana e o Roger Guedes estava lá, pô. Ele pulou na bala pelo Lázaro, pulou na bala também por outros treinadores que chegaram, até pelo Cuca ele pulou na bala, e cá entre nós isso é algo bem controverso, mas ele sempre esteve lá, dando a cara a tapa. Corinthians perdesse ou ganhasse, ele tava lá dando entrevista, sem se esconder, e é importante ter jogador desse tamanho, quando a gente vê aí outros times fazendo até greve de silêncio, quando a coisa não tá legal, né? Tu pode aquela hora ficar criticando o Roger Guedes, falar assim, pô, mas ele foi traíra, ele foi Judas, ele não podia ter saído agora, mas talvez essa fosse a oportunidade dele. O Roger Guedes já teve no Corinthians no ano passado propostas e talvez ele não tenha sido tão valorizado porque o momento dele não era tão bom. No ano passado, apesar de alguns bons jogos de ser importante para a equipe, o Roger Guedes tinha aquela fama de só jogava quando queria, era meio desligado, e isso atrapalhou bastante ele não recebeu nenhuma proposta desse tamanho. Hoje, como principal jogador do Corinthians, na fase que o time tá vivendo, ele conseguiu se destacar, chegou essa proposta pro cara, pô, é bem difícil falar pra ele, não vai agora não, confia na diretoria que tudo vai dar certo. Não é uma coisa legal, né, gente? O Corinthians tem problemas de atraso de salário. Por exemplo, o Júnior Moraes disse que ele ficou 12 meses sem receber ali direitos de imagem no Corinthians. Será que o Roger Guedes não tem alguma coisa pendurada? Será que de repente ele também não tem valores a receber? Pode acontecer, não tô falando que tá acontecendo. Então assim, justamente a gente pode querer julgar o cara de longe aqui agora, mas é muito fácil falar sem calçar o sapato do cara. Então acho que o Roger Guedes toma a decisão certa, financeiramente o Roger Guedes não é um cara que, poxa, já tá no final da carreira, nada disso, pô. E o Roger Guedes tem aí 27, 28 anos, ele ainda tem muita bola pra jogar, então calma, o Roger Guedes pode ir lá pro Qatar, passar 2, 3 anos lá e voltar com condições de jogar no Corinthians. E aí sim, a gente pode ver se o Roger Guedes vai ser um traíra ou não. Vamos supor que daqui 3 anos o Roger Guedes queira voltar pro futebol brasileiro, assim como ele foi pro chinês e decidiu voltar, e aí ele receba propostas do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, e ele diga não ao Corinthians com uma proposta igual na mão. Aí, pô, nesse caso, eu acho que ele vai estar sendo um baita traíra, já que ele vai ter a chance de voltar pro Corinthians, onde ele deixou uma história ali por construir. Você vai falar, ele também deixou no Palmeiras, também deixou no Galo, eu sei. Ah, mas ele pode ter o sonho de jogar no Flamengo, pode acontecer tudo isso. Mas a partir daí, o torcedor corintiano pode sim tratar o Roger Guedes como traíra. E aí a gente tem dois cenários, né? Roger Guedes saiu agora, o Corinthians precisa pensar o que fazer, vai pro mercado ou não. A janela já tá fechando, é complicado. Como eu expliquei pra vocês, o Corinthians tinha só 40% do Roger, não recebeu uma boa grana pelo jogador. O Corinthians recebeu pouquíssimo pela saída do Roger Guedes. E aí, meu amigo, é que vem toda a situação. O Corinthians foi oferecido pro Timão e para outros times aqui do Brasil também, o Alexis Sanches, aquele mesmo da seleção chilena, Arsenal, Manchester United, Barcelona, ele estava no Olympique de Marseille e agora está livre no mercado. O Corinthians pode tentar a contratação de um medalhão, assim como tentou no passado e quase todos deram errado, ou ele pode simplesmente continuar investindo na molecada da base, que tá ganhando seu espaço aí. Tem jogadores que podem ganhar espaço com a saída do Roger Guedes, que é o Juan de Oliveira, um excelente jogador, um moleque mas sem muito nome, veio de lesão, mas é bom jogador. O Timão também tem a opção de dar mais espaço pro Adson, que quase sempre ele era preterido ali por outros jogadores, e pode ser também, claro, que a molecada da base ganhe mais chances com a saída agora do Roger Guedes. Na coletiva de imprensa do jogo após a saída do Roger Guedes, ali que o Corinthians venceu o Argentino Júnior pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Luxemburgo disse que lá internamente não existe essa conversa de Alexis Sanches, que isso é uma coisa que partiu do externo, ou seja, da imprensa e de repente um empresário dando uma cavadinha aí. No Timão, nada oficial, mas a gente pode ser surpreendido sim. Eu não acho que seria de todo ruim o Corinthians escolher um nome agora para chegar dando impacto, acabar com essa conversa de Roger Guedes e pronto. Claro que se o cara não jogar bem, logo as comparações vão surgir. A boa notícia é que até o Romero, depois que o Roger Guedes saiu, conseguiu dar assistência, Yuri Alberto fez gol, então assim, pode ser que as coisas se acalmem e o Corinthians nem sinta a falta do Roger Guedes. Grande jogador, mas é isso, o futebol é exatamente assim.
Como disse o Emerson Sheik uma vez, futebol é dinheiro no bolso, meu amigo. E você, tá chateado com a saída do Calvo? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Foi péssimo negócio pro Corinthians ter aceitado lá atrás deixar o Roger Guedes com esses 60%? Devia ter comprado uma parte maior e dado luvas ao jogador? Qual que é a sua ideia sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!